Bora fazer um vídeo aí sobre um tema que me pediram, né? Sugerido aí pela galera do canal. Eu abri uma solicitação lá no Instagram, falando, cara, tô sem ideia pra vídeo, me surgiram pautas, então eventualmente quando eu abrir isso aí é importante seguir nas redes sociais, que aí, né, vocês podem participar. E essa veio diretamente da sugestão aí de um inscrito, veio lá do Telegram, então, vamos falar sobre o caso do Edward Snowden, o que que ele é, se ele é um herói, se ele é um vilão, o que aconteceu com ele, onde que ele tá, o que aconteceu, o que mudou no mundo depois da revelação dos arquivos do Edward Snowden. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje, como eu adiantei aí para falar sobre o caso do Snowden, uma espécie de uma investigação, de certa forma, falar um pouco da história, mais um storytelling do que propriamente uma investigação, e falar se ele está certo, se ele está errado em fazer o que ele fez, se a perseguição do governo americano contra ele é justa, se é injusta. Então, vamos começar contando a história, né? Se você não sabe quem é o Edward Snowden, basicamente ele era um ex-agente da NSA. A NSA é a National Security Agency, que é basicamente uma polícia interna americana que existe com o único propósito de espionar o povo americano e diversas outras pessoas ao redor do mundo. Chegaremos lá, que hoje a gente sabe, graças ao Snowden. Ele trabalhava nessa agência e aí ele começou a desenvolver diversos softwares, né, ajudando, o cara é muito bom em desenvolvimento de software, fazia uma boa grana com isso também. Ele vem de uma dinastia de funcionários públicos, então isso é meio comum nos Estados Unidos, né, uma pessoa é funça, a família inteira acaba seguindo essa lamentável carreira, mas, né, enfim, o cara tem a vantagem, né, pelo menos lá dentro ele conseguiu fazer alguma coisa de bom, mas já chegamos lá. Então ele era basicamente uma dinastia de funcionário público, uma família ali, todo mundo funça, bonitinho, seguindo, servindo o governo. E aí agora chegamos no ponto crucial da história. Ele era esse cara que tinha acesso a várias informações altamente confidenciais do governo americano. Ele foi vendo a coisa escalonar no sentido que assim começou a se construir vários servidores para armazenar dados e mais dados e mais dados numa quantidade que ele falava, cara, gente, para que eu vou usar tudo isso aqui? E aí ele começou a juntar os pontos das coisas e falou, pera, eles estão construindo esse monte de coisa aqui para poder armazenar um monte de dado. E também, ao mesmo tempo, eles estão se desenvolvendo software para tipo, espionar literalmente todas as pessoas. Ah, já entendi o que eles vão fazer com esse bando de dados. É importante falar do contexto histórico, tá? O Snowden ele revela tudo em 2013. Só que em 2001 tem um atentado do 11 de setembro, que foi aquele psicopata lá do Bin Laden que explodiu as torres, né? Pelo menos a versão oficial dos fatos. Tem teorias, algumas muito boas, algumas muito ruins, que falam que foi uma false flag americana. Enfim, eu não vou entrar no mérito dessa discussão aqui, se foi um atentado interno dos Estados Unidos ou alguma coisa do tipo, mas o fato é que aconteceu, as torres caíram, seja porque elas foram demolidas, seja porque tacaram avião nelas, enfim, acredite você no que quiser, não estou entrando nesse mérito aqui, não tenho, e até porque eu não tenho realmente uma opinião formada sobre isso, eu tinha, né, no sentido que acreditava na versão oficial dos fatos, hoje eu já olho para ela e falo, então o governo americano talvez tenha não falado toda a verdade sobre isso. E honestamente, é o governo americano. Você vai começar a desconfiar mais do governo americano nesse vídeo. Então, o que acabou acontecendo? Pelo menos se eu fizer meu trabalho direito, né? Depois desse atentado terrorista, ou chame do que quiser, passou uma lei chamada Patriot Act, que era basicamente uma massiva exploração do governo americano para poder explorar uma crise e criar mecanismos de espionagem dentro do território americano. É isso que um personagem muito importante na nossa história, que não é o Edward Snowden, começou já a fazer seus primeiros atos ali, que é o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald ele já foi um ferrenho crítico do Patriot Act, o que rendeu ele muitas críticas do governo americano, porque como assim, seu monstro antipatriota, nós estamos fazendo tudo isso pela segurança nacional, para poder proteger os americanos de outros atentados? E ele, mas ao mesmo tempo o governo tá tipo espionando vocês, seus otários. Ou com licença para espionar, então, né? O Glenn, assim, eu discordo das ideias políticas dele, né, no aspecto dele ser esquerdista,
Mas o Glenn é aquele tipo de esquerdista que eu considero ele como... Eu não considero o Glenn praticamente assim um socialista no sentido igual Lula, Maduro, esses caras. Pra mim o Glenn é um exemplo perfeito do que seria um left libertarian, sabe? Tipo, ele é um ferrenho defensor da liberdade de expressão, da liberdade jornalística. Ele é um cara que, nessa defesa, assim, cara, ele tá do nosso lado, ele é libertário nesse aspecto. Eu não sei se ele se considera um libertário propriamente, assim, se... Eu sei que ele tem os alinhamentos dele lá mais com o Partido Democrata, né, nos Estados Unidos, mas você vê que ele é um cara que, se o Partido Democrata está fazendo merda, ele critica. Se o Partido Republicano está fazendo merda, ele critica também. Então, ele é um cara que ele tem um pensamento bastante forte. Ele já estava batendo nesse Patriot Act em 2001, né, quando começou ali toda a comoção com uma coisa, ele já estava criticando. E o Snowden, quando ele começa a pegar os dados ali, mais ou menos 2008, 2009, ele demora de 4 a 5 anos para poder começar a colher provas, né? Porque assim, o que o Snowden foi fazer? Ele chegou e tipo assim, falou, então, eis eu aqui, que sou um cara, pensa assim, você é o Glenn Greenwald, que foi o cara que ele contou. Chega um cara pra você e fala, então, senta aí, eu preciso falar com você. Tá, beleza, fala. Aí ele mandou uma mensagem, tipo, no aplicativo de mensagem padrão da época lá de 2013. 2013 não tinha WhatsApp ainda, tá? E aí o Glenn, tipo, desconfiado, o cara fala, não, 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 eu preciso falar com você, mas eu preciso que você faça isso, aqui, criptografia e tal, porque senão vai dar ruim e eu vou ser interceptado. E assim, o Snowden, ele sabia que ele seria interceptado porque literalmente o trabalho dele era interceptar conversas, espionar pessoas, tipo, sabe as fotos de gatinho que você manda aí pra galera? Sabe aquela foto meio comprometedora que você manda, né? Então, cuidado com o que você manda na internet, porque o governo americano pode estar de olho, tá? Alguém da CIA, da NSA pode estar de olho. Inclusive eles estavam. Pode não, eles estão. É a palavra mais certa a dizer. Então, o que acabou acontecendo foi o seguinte. O Glenn e o Snowden tentaram se acertar ali nos termos, e os termos do Snowden era tipo, ei cara, vem pra cá pra Hong Kong porque eu preciso falar contigo, e o Snowden ele tinha que procurar algum país em específico que ele não fosse acusado de ser espião, ele não podia ir pra China, ele não podia ir pra Rússia porque ele seria acusado de ser espião, então ele foi pra Hong Kong porque basicamente ele estaria sob a proteção da China, entre aspas, sem ser acusado de ser um espião chinês, um espião russo, alguma coisa assim. E ele não podia ir para nenhum país que tivesse de 4 para os Yankee, ou seja, exclui a África inteira, porque basicamente os Estados Unidos tá pouco se fudendo para a soberania dos países da África. Se ele fosse para a Europa, ele seria extraditado, exceto para a Rússia, que ele seria acusado de agente russo. E se ele fosse para qualquer país da América Latina, bom, ele teria que passar pelo espaço aéreo da Europa, algum lugar ali, então ele acabaria, o espaço aéreo americano, ele acabaria sendo pego. Então ele foi numa rota para Hong Kong, só que ele passou pelo Equador, depois do Equador, aliás, ele foi para Cuba, aí depois ele chegou no Equador, que foi quando ele conseguiu o asilo, mas isso depois dele conseguir asilo na Rússia, né, que foi onde ele está hoje. Mas antes de tudo isso, ele ainda chegou num ponto que ele precisava de algum jornalista confiável. Ele escolheu o Glenn, né, para ser o cara a divulgar, porque o Glenn já tinha um grande histórico de ser um cara corajoso, criticar o governo e tudo mais, que ele estava divulgando sigiloso. Então, depois de alguns percalços ali, uma intermediação da mina que fez o documentário lá dele, eu esqueci o nome dela agora, mas foi o documentário de 2014, qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição, mais detalhes. Basicamente, Glenn, essa garota, essa mulher, né, e o Snowden se encontraram num hotel em Hong Kong, e ali eles começaram a tipo processar os dados e tudo mais. O Glenn começou a escrever o artigo dele, revelou a coisa. E basicamente a vida do Snowden acabou, né? Naquele momento ele sabia que ia ser perseguido, sabia que ia ser caçado pelo governo americano e basicamente o crime dele era então, eu trabalhava numa agência de psicopata que estava espionando as pessoas e aí eu cansei disso e simplesmente decidi caguetar pro mundo que o governo americano é composto por psicopatas espiões. Então, ele fez isso, esse foi o crime, né, entre aspas, dele. E assim, é interessante porque foi nessa época que gerou uma crise diplomática ali entre o governo Obama e o governo Dilma, porque a Dilma ficou meio puta que o governo americano estava espionando as conversas dela. Cara, eu
Eu fico imaginando um agente da NSA olhando para as conversas da Dilma. Se a velha já era louca falando em público, falava muito merda, saudar mandioca, estocar vento, todas aquelas loucuras que ela falava da mãe, do pai, do cachorro oculto. Cara, era bons tempos da Dilma, né, cara? A Dilma falava várias merdas, velho. Era engraçado, pelo menos. O Lula também, assim, ele fala merda pra caralho, né? Mas a Dilma era mais engraçada. Eu gostava da Dilma. A Dilma era praticamente um stand-up comedy, cara. Cada discurso da véia era muito engraçado. Imagina os agentes da NSA lá olhando e falando: rapaz, o que essa mulher tá falando? What the hell this woman saying? Porque, tipo assim, os caras provavelmente estavam tentando entender português. Algum ali e tal. Mas Dilmês, cara. Nem a gente brasileiro entendia a Dilma. Imagina um gringo tentando entender a Dilma. Era engraçado, deve ter sido engraçado de ver as conversas da véia. Mas aí, né? A vida do cara acabou. Do nosso herói da história. Porque sim, o Edward Snowden é um herói. Ele acabou conseguindo o governo, asilo político na Rússia, que é onde ele está até hoje. Mas aí levantou a questão. O que o governo americano fazia? Tá certo? Tá errado? Privacidade? Então assim, o governo americano montou uma massiva operação de espionagem, e isso não é teoria da conspiração, é o que o Snowden revelou, para espionar todas as pessoas da Terra. 100% delas. Porque ele fazia isso com o auxílio das Big Techs. Então, basicamente, todo mundo que tinha celular ali ou tinha alguma coisa ali na linha estava sendo espionado. Ah, mas não é todo mundo que tem celular no mundo e tal. Você entendeu o ponto. É virtualmente quase todas as pessoas na Terra, tirando aquela galera tipo, que vive isolada lá no canto deles, lá, enfim, aquela galera ali não estava sendo espionada, mas assim, a maior parte das pessoas, chefes de Estado, CEOs de empresa, tudo mais, essa galera que usa algum tipo de comunicação de internet, estava sendo espionado, que é, cara, vamos supor, 99% da população da Terra. É isso que o Snowden delatou. Ele delatou um massivo esquema de espionagem do governo americano. Que o governo americano estava cometendo crimes numa escala global. Não era numa escala local, ali dentro do território americano, não, era global. Todos os líderes de Estado estavam sendo espionados. O governo americano ele tinha acesso a segredos de Estado de todos os estados. Porque ele estava espionando as pessoas. Porque toda a infraestrutura de internet é construída pelos Estados Unidos. Foram eles que inventaram a internet, os americanos que inventaram a internet. Então, basicamente, eles se usavam dessa infraestrutura para poder espionar as pessoas. O Snowden ter revelado isso colocou ele na mira da maior organização criminosa da história da humanidade, que se chama governo dos Estados Unidos. Eles tentaram prender o cara de diversos modos, acordo de extradição, tudo mais, enfim, mas ele não foi preso. Ele está na Rússia, conseguiu um acordo com o governo russo, provavelmente deve ter revelado segredo do governo americano para os russos aceitarem o asilo político dele. Está vivendo lá, em algum lugar de Moscou, ninguém sabe ao certo, porque se alguém souber onde ele está, meio que o cara vai acabar sendo morto, né? Porque, cara, é um jogo de espionagem. Você acha que o governo americano não tem espião dentro do governo russo disposto a matar o Snowden? É óbvio que tem. Porque ele revelou muita coisa, mas ainda assim ele precisa servir de exemplo, porque na prática, assim, isso é uma coisa que o Snowden conta no livro dele. Quando você entra na NSA, essas agências, você basicamente é doutrinado para acreditar que você é uma espécie de ungido, que você está fazendo bem, não sei o quê. E aí depois eles tentam te convencer dessa forma, se eles não te convencerem dessa forma, eles falam, então, eis aqui o que vai acontecer com você se você aguentar alguma coisa que está aqui dentro, que é basicamente cadeia, prisão, morte, tortura, enfim. É o governo americano mostrando a verdadeira natureza dele, que é uma máfia de assassinos. Então, basicamente, ele desafiou a maior organização criminosa da Terra, e ele está vivo ainda para contar essa história. E contou a sua história. E a gente sabe disso hoje. Isso demonstra, primeiro, o Snowden humilhou o governo americano, isso é fato. Cada dia que o Snowden está vivo é uma humilhação ainda maior para o governo americano, porque, embora o governo tenha criado uma onipotência digital com esse esquema de espionagem, o governo americano, ainda assim, o Snowden contar essa história e permanecer vivo é uma grande derrota para o governo americano e uma grande vitória para todo e qualquer indivíduo defensor da liberdade. Porque pensa da seguinte forma, se o Snowden caguetou e continua vivo, significa que o monopólio do crime, o monopólio da força, que é o Estado, falhou em acabar com ele.
Então isso dá uma esperança para cada pessoa que quiser ser um novo whistleblower, né, como ele chama, um novo delator, alguém que quiser caguetar o esquema todo, de pensar, pera, o Snowden conseguiu, o Assange há um tempo atrás conseguiu, por que eu não posso conseguir? E isso deixa os psicopatas do governo americano em xeque, porque eles nunca sabem quando pode vir um novo vazamento, porque agora eles tentaram matar o Snowden, porque assim, ele ia ter lá o bagulho do julgamento e tal, é porra nenhuma, o Snowden ia ser morto. Ele provavelmente nunca viria dentro de uma cela de uma sala de julgamento. Ele nunca iria. Provavelmente ele seria preso sob custódia, aí algum maluco aleatório ia matar ele aos moldes, tipo o Adélio Bispo tentando matar o Bolsonaro em 2018. Ia ser alguma coisa nesse nível. Com a diferença que o governo americano é muito mais competente para contratar assassinos, então eles não iam morrer. Então ele nunca ia ver uma sala de julgamento. E também, mesmo se ele visse, por milagre, ele não morresse, o julgamento nunca seria justo. Porque, pensa no seguinte, eu, Snowden, revelei que você, governo americano, está cometendo um crime massivo contra virtualmente quase todas as pessoas na Terra. Aí você, governo americano, vai ser quem vai conduzir o julgamento em que eu revelei os seus crimes. Como que isso é um julgamento justo? Como que o devido processo legal, neutralidade do juiz, imparcialidade, todas essas coisas que a gente sabe que é muito importante no devido processo legal, seriam respeitadas no caso do Snowden? Você consegue me dizer realmente que o Snowden ia ter um julgamento justo? A parte acusando ele do crime é quem ele lesou no crime que ele cometeu. Então o Snowden nunca teria um julgamento justo. Mas ao mesmo tempo ele venceu. E indivíduos como o Snowden, eles são uma lembrança constante pra gente que defende a liberdade de que apesar do Estado ser muito potente, dele ter armas, dele ter a propaganda, dele ter o monopólio da violência, dele ter tudo isso, o Estado não é Deus. O Estado não é imbatível. Aqui a gente tem lógico, não comparando com a proporção, mas temos um caso famoso que é do Daniel Fraga. Então, Daniel Fraga, Assange, Snowden, caras como esses, eles nos lembram de uma verdade muito incômoda que o Estado não quer que você lembre, que é o Estado não é onipotente. O Estado não é Deus. É possível derrotar o Estado. O Snowden conseguiu. Cada dia que ele continua vivo, mesmo que fora do seu país, vivendo em exílio, mas com a sua mulher e seus filhos, que ele está com eles, vivendo a sua vida, é uma vitória. Cada dia que Edward Snowden continua vivo, é uma vitória. E cada dia que Edward Snowden continua vivo, é uma humilhação para o governo americano. E cada dia que Edward Snowden continua vivo, é mais um dia que alguém pode pensar e falar, pera, por que eu não cagueto também? Aí você bota pressão na máfia. Isso é importante. Indivíduos como Edward Snowden são importantes. Por mais que eu seja contra o trabalho que ANCAPs trabalhem para organizações criminosas, leia-se Estado, esse é o tipo de coisa que um libertário poderia fazer. Um libertário meio porra louca que estivesse disposto a sacrificar sua vida, basicamente, porque o risco de você morrer é muito grande. Mas o Snowden fez isso. Não sei se era um libertário, não sei se ele simplesmente olhou para aquilo e falou, cara, isso aqui é imoral, eu preciso denunciar. Não sei quais foram os motivos que levaram ele a denunciar, se ele é um libertário, mas ele desafiou a maior organização criminosa da Terra e ele continua vivo. Essa é uma mensagem muito importante, muito poderosa, para a gente se lembrar de que o Estado não é Deus, o Estado não pode tudo. E existem indivíduos que desafiam a vontade do Estado e continuam vivos. Não sem danos, claro, o Estado é poderoso, ele pode causar muitos danos na sua vida, mas o Snowden continua vivo. Lembrem-se disso, isso é importante. E é esse o vídeo de hoje, contando um pouco da história de Edward Snowden, esse sujeito notável, um homem de muita coragem, de muita honra, pagou muitos sacrifícios para poder contar a verdade de que o governo americano espiona virtualmente todas as pessoas na Terra. E um grande homem, em última análise, um herói de fato. Porque quando a gente vê assim aquele arquétipo do herói nas HQs, na cultura pop, tudo mais, o herói é aquele cara que ele tem aquele viés altruísta, né? Que ele se sacrifica pelos outros. Eu acho que talvez o Snowden tenha feito um dos atos mais altruístas da história da humanidade.
ao fazer isso, porque ele se colocou em um risco gigantesco, simplesmente porque as pessoas precisavam saber a verdade. E hoje elas sabem, graças a Edward Snowden. Muito obrigado, Snowden, pelo que você fez. Talvez você nunca veja esse vídeo, mas fica meu agradecimento aqui mesmo assim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou aqui até o final, se inscreva no canal. Eu estou quase batendo 1000 inscritos. Na verdade, esse vídeo está com 889, né? O canal está com 889 nesse momento. Se inscreve aí, vira 890, vai faltar 110, depois 109, 108, 107, enfim, vai aumentando aí gradativamente. Chegar logo nos 1000, estou um pouquinho ansioso, confesso. Então se inscreve. Na descrição tem os links das redes sociais do canal, como eu falei lá no começo, reforçando aqui de novo no final. Segue lá, muito importante. Essa pauta veio diretamente de sugestão dos inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na descrição também tem o link das redes sociais do canal e também os parceiros do canal. A Ana, que é quem faz as thumbs aqui do canal, então toda a parte gráfica, tanto aqui quanto no Instagram, é ela quem cuida. Se você quiser contratar ela, o contato aí está na descrição. Se você quiser também contratar alguém para te ensinar a falar inglês, você pode falar com o Nathan da Make Easy English. Tá aí na descrição o contato dele também, só clicar, vai direto pro WhatsApp dele. Se você for inscrito aqui do canal, você garante um desconto para se matricular no curso. Então, mais um motivo para você se inscrever no curso, aprender a falar inglês mais barato. E na descrição também você pode apoiar isso que vos fala através dos links para as carteiras de criptomoedas. Ou você pode apoiar diretamente através de Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.